E chegou o dia do casamento da Ashera com o Robert, e o Marcos, com sua família, acabou passando por um portal até o local onde iria ter o casamento. E quando chegaram, viram um local que parecia ser um campo enorme assim, cheio de assentos. E a Glória disse que parecia algo meio simples, mas que é até bem bonito esse local. E o Marcos disse que parece que isso fica em um planeta que os observadores prepararam só para isso. E eles acabaram vendo muita gente chegando por lá. E o Alex disse que isso é incrível. Parece que a maioria das pessoas que foram convidadas são todos familiares da noiva. E o Marcos perguntou quantos são. E o Alex disse que todo esse pessoal que estão chegando aqui, que já é mais de 500, são todos familiares da Ashra. E eles ficaram surpresos ao ouvir isso. E chegou o resto dos amigos do Marcos, com seus familiares, mas os universais que chegaram também. E o Marcos acabou sendo acompanhado até seu assento, que foi um local de destaque. E rapidamente todos se organizaram em seus lugares. E apareceu um altar bem lá na frente. E viram o Hobbit, com uma roupa que parecia ser feita de umas pedras preciosas. E acabaram começando a ouvir uma música. E o Ângelo perguntou de onde estava vindo essa música. Ele não estava vendo nada tocando. E o Marco disse que é a tecnologia dos observadores. Ele simplesmente consegue fazer coisas incríveis que a gente ainda não consegue compreender. E virou a Ashra bem no final do corredor dos bancos, chegando com um vestido de pedras preciosas, brilhantes. E viram ela chegar no altar e começaram a cerimônia. E até que chegou no momento em que disseram que os dois podiam se beijar. E o Robert ficou olhando um pouquinho para ela. E até que os dois se beijaram. E viram lá que muita gente comemorou. E até Romance fez uma grande comemoração. E ela disse que o Robert finalmente viu o sonho dela realizado, de ele encontrar alguém. E o pessoal comemorou lá. E depois foram para o momento do buffet, que começou a aparecer lá do nada. E as pessoas foram se servindo. E o Marcos foi falar com a Romance e disse que ele disse um tempo atrás, vai sonhando para ela sobre ele encontrar alguém. E olha só agora hoje. E no momento lá do buffet, eles pediram silêncio. E o Hobbit com a Ashra pediram um brinde ao Marcos, que foi o responsável que tornou isso possível, eles se conhecerem. E todo mundo lá fez o brinde, comemorou. E a Ashra com o Robert foram até o Marcos e agradeceram a ele pelo que ele acabou fazendo, até que sem querer, mas graças a ele, eles dois se conheceram. E o Marcos disse que não foi nada, apesar de ele não ter tido essa intenção. Ele não é o Jonas, que é conhecido por ser um ajuntador de casais, mas ele fica feliz de saber que ele foi responsável por ver várias pessoas felizes em um casal, não só ele, mas muitas outras. E abraçaram ele e foram lá para uma pista dançar. E a Glória chamou o Marcos para ir também. E Marcos pediu lá para colocar uma música da Glória. E a Glória perguntou por que ele está pedindo isso. É, o casamento dos dois, eles têm o direito de escolher a música deles. O Marcos disse que aqui ele literalmente pode escolher qualquer tipo de música que só eles dois podem acabar ouvindo, ou quem mais deles quiserem, ou pessoas que quiserem lá. E acabou tocando lá uma música da Glória, qual o Marcos chamou ela para dançar lá junto. E eles foram para um canto e o Marcos perguntou se ela se lembrava das danças de patinação deles. A Glória disse que lembrava. Então eles foram começar a deslizar e viram uma pista de gelo aparecendo. E o Marcos disse que esse local é incrível. Eles simplesmente só falam pra gente dar o comando e as coisas aparecem. É incrível demais. E a Glória disse que era mesmo. Apesar deles poderem fazer isso com os poderes dele. Mas é incrível ver tecnologia poder fazer isso também. Eles foram dançando lá, patinando. E muita gente começou a acompanhar também eles. E eles cessaram o momento de dançar. E foram lá com os amigos deles que estavam conversando. E a esposa do Max foi lá e entregou a filha deles pra ele. E disse pra ele segurar ela, que ela não fica à vontade com mais ninguém. Só com eles mesmo. Que ela ia fazer mais coisas. E ele disse que não era pra ela demorar, que ele não queria ficar segurando tanto tempo essa pedacinho de ferro. E a menina virou ferro e o Max faltou jogá-la no chão. E ele disse que tava brincando, filha, não era pra você virar ferro, não. E ela virou normal. E ela ficou abraçada com o pai dela. E a mulher dele disse que já voltava. E eles conversaram um pouco. E veio uma criança lá com o Marcos e disse: Oi, tio Marcos. E o Marcos olhou lá. E ele disse que não era tão velho assim, não. E a criança disse que se ele não fosse um colossal, ele já estaria apresentando sinais de velhice. E perguntaram quem era esse menino. E o Marcos perguntou se ele não estava reconhecendo o rosto e a fisionomia dele.
E o Alex disse que não pode ser, e ele disse que era assim. E perguntaram quem era, que eles não estavam reconhecendo. E o Marco disse que era o filho da Ashera com o Robert. E ficaram surpresos ao ouvir isso. E perguntaram quantos anos ele tinha. Ele disse que tinha 7 e que veio do futuro para participar do casamento dos pais dele. E perguntaram por que foi que ele não apareceu antes assim. E ele disse que não queria estragar a surpresa, mas agora ele já tem a chance de poder interagir mais com eles. E ele amou o casamento dos pais dele. E o Robert com a Ashera apareceram lá. E a Ashera pegou ele no colo e abraçou ele. E disse que estava feliz de vê-lo aí. E o Robert ficou olhando para ele depois que ele desceu do colo da Ashera. E daí ele foi e abraçou o Robert. E ele disse: Papai, o casamento de vocês foi lindo. E o Robert abraçou ele e começou a chorar, apesar dele estar tentando se segurar. E a Ashera disse que ele não precisava se segurar, e isso é normal. Ele começou a chorar e disse que ele nunca conheceu o pai dele, mas saber que um dia ele vai poder ser pai, ele vai fazer o melhor dele para poder ser o melhor pai para esse menino. E ele disse que sabe que vai ser, ele já é para ele. E o Robert ficou lá um tempo chorando, abraçado ao filho dele. E ele perguntou qual era o nome dele. E ele disse que era Caio. E o Robert perguntou para Ashera por que será que demos o nome dele de Caio. E o general chegou lá e disse que esse seria o nome dele próprio se ele não tivesse sido chamado de general, não tivesse sido escolhido para ser esse comandante de guerra que ele foi. E o Caio saiu do abraço do Robert e foi e abraçou o general e disse vovô. E o Robert perguntou como assim, chama ele de vovô. E o Caio disse que ele é meu vovô de consideração. Ele foi a pessoa mais próxima que o senhor teve de um pai. E Robert disse que era mesmo. E o general disse que estava feliz por isso. E eles foram lá para um outro canto e conversaram. E o Marcos disse que, dentre tantas cenas emocionantes e inesperadas que ele já presenciou tanto tempo, essa é uma bem favorita dele agora. E a festa acabou lá. E cada um foi para a sua casa. E o Marcos com a sua família voltou para a sua casa. E o Marcos mostrou lá várias memórias que foram guardadas lá em fotografias, que foram tiradas pelos observadores que deram para ele. E o Marcos disse que ele não se cansa de surpreender-se cada dia que ele vê cada coisa que acontece com os amigos dele. E a Glória disse que também. E a Glória disse que ele parece que puxou a mania do primeiro tutor colossal dele, de ajuntar casais. Ele que ajuntou a Ashera com o Robert. E o Marcos disse que foi verdade. E eles foram pro quarto deles.